Oi, meus amigos! Começou a terceira temporada. Você vai gostar muito. E hoje vamos ouvir uma história sobre como Deus conservou um bebezinho chamado Joás a salvo de uma mulher muito má. O tema da nossa história de hoje, o Pequeno Príncipe. Amem uns aos outros com o amor de irmãos. Romanos, capítulo 12, o versículo 10. Na família de Deus, amamos e protegemos uns aos outros. Bom, o nome dessa mulher má era Atalia. Toda vez que eu disser o nome dela, vocês vão colocar o polegar para baixo como um sinal de negativo, tá bom? E quando eu falar o nome de Joás, a gente vai colocar o polegar para cima em sinal de positivo, tá certo? O príncipe Joás morava no Palácio Real de Israel. Embora Joás fosse príncipe, ele precisava de alguém que o protegesse. Ele precisava ser protegido da rainha Atalia. Ela era muito má. A rainha Atalia estava muito zangada, sabe por quê? Ela não queria que Joás se tornasse rei. Pode uma coisa dessa? E Joás não podia se proteger da rainha Atalia, porque nessa época aí ele era apenas um bebê. Sabe o que foi que Deus fez? Deus enviou pessoas para cuidar dele. Jeuzeba era tia de Joás e ela morava no templo com seu marido Joiada. Joiada era um sacerdote de Deus e Deus ajudou a Jeuzeba a decidir a proteger Joás da rainha Atalia. Aí, sabe o que foi que ela fez? Secretamente, Jeuzeba levou o bebê Joás e a sua babá para o templo. E ali no templo, ela e seu esposo os esconderiam em um quarto. Coitadinho de Joás e da babá, eles ficaram escondidos ali naquele quarto durante 7 anos. A babá de Joás, ela não era má não, ela cuidava muito bem de Joás. A tia Jeuzeba e o tio Joiada também eram muito bons. Sabem o que mais que o tio Joiada e a tia Jeuzeba fizeram? Eles ensinaram a Joás que um dia ele seria o rei. Embora pequenino, ele sabia que um dia reinaria sobre Israel no lugar de Atalia. Os anos se passaram e finalmente chegou o grande dia. Quando Joás completou 7 anos, o tio Joiada decidiu que era tempo de fazê-lo rei. Aí, ele chamou soldados ao templo. Aí, o tio Joiada contou para os soldados que o príncipe Joás estava vivo. Guardas, durante 7 anos, Jeuzeba e eu protegemos o príncipe Joás da rainha Atalia. Agora está na hora de Joás ser coroado rei. Vocês precisam protegê-lo. Os soldados concordaram. Sabia que a rainha Atalia era muito má. Aí, eles prometeram que ficariam perto de Joás para protegê-lo onde quer que ele fosse. Aí, o tio Joiada levou o príncipe Joás para fora do templo, em um lugar onde havia uma multidão reunida. E os guardas, como haviam prometido, rodearam Joás, o menino que se tornaria seu rei. Aí, o tio Joiada derramou um óleo de cheiro suave sobre a cabeça de Joás. Ele também deu a Joás uma cópia da lei e o proclamou rei. O povo observou em silêncio enquanto Joiada colocava a coroa na cabeça de Joás. Ao finalizar, todos bateram palma e gritaram: "Viva o nosso rei!" Naquele momento, as trombetas soaram e os cantores entoaram cânticos de louvor. Todos estavam felizes porque Joás havia se tornado rei. A rainha Atalia não tinha costume de ir ao templo. Aí, ela ouviu aquelas palmas, aquelas trombetas, aquela gritaria. Aí ela ficou curiosa. Quando ela chegou ali, ela viu o pequeno Joás, que tinha acabado de ser coroado rei. Ela ficou muito surpresa e muito zangada. Aí, ela teve a petulância de fazer sabe o quê? Ela ordenou aos guardas que levassem Joás dali. Só que agora, ela não mandava mais ali não, era Joás que mandava. Os soldados tiraram a Atalia dali porque ela não seria a rainha de lugar nenhum mais. Agora, quem era o novo rei era Joás. E agora ele estava seguro porque Atalia não mandava mais em nada ali. Por isso, se assentou no seu trono real e foi rei sobre Israel. Aí, Joás sabia que Deus havia impressionado a tia Jeuzeba e o tio Joiada para que o protegesse durante todos aqueles anos. Joás
foi um bom rei e levou o povo a adorar a Deus novamente. Com essa história, eu aprendi uma coisa, meus amigos. Precisamos ter bons amigos ao nosso lado, pessoas que amem a Deus, e também precisamos confiar em Deus, porque no momento certo, Ele vai nos livrar de qualquer perigo. Assim como a gente deve ficar perto de pessoas boas, a gente tem que se afastar das pessoas que não são boas, mas devemos orar por elas. E você, o que aprendeu com essa história? Coloca aqui nos comentários que eu vou ler, tá bom? Agora, vamos conhecer as pessoas que vieram aqui e deixaram seus comentários. Marilene, Karine, Salatiel, Luciana e Miguel, Andréia e Pedro, Josué e Matias, Paulo e Josué, eles são lá de Goiânia, Aline e Iana, Miriam e Davi Albuquerque, Haroldo e Ana Clara, Dina e Emily, Erlande e Vitor Gabriel, eles são lá do Pará. Sejam todos bem-vindos. A Emily, ela vai fazer aniversário no dia 21 de novembro. Que Papai do Céu te abençoe muito. Vamos orar agora. Querido Deus, nós te agradecemos por essa história e também por essa nova temporada que chegou. Ajuda-nos a conhecermos mais sobre o Senhor. Abençoe os meus amigos, os pais dos meus amigos e também a todas as pessoas que vieram aqui. Nos dê a tua paz, em nome de Jesus. Amém.